Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos ao episódio 37 do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre a urbanização brasileira. Vamos começar o assunto, vamos falar de maneira mais geral sobre a questão da urbanização, o que é a urbanização. Vamos começar a introduzir alguns conceitos. Vamos lá? Muito bem, então, vamos começar falando sobre o conceito de urbanização. E o que é urbanização? A gente pode dizer que a urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas também o aumento da população em relação aos habitantes do campo. Então, quando a população urbana de um determinado lugar cresce em número maior que a do campo, a gente diz que está ocorrendo um processo de urbanização. Há também outro sentido para a urbanização, que seria quanto à implementação de infraestruturas em espaços das cidades. Por exemplo, áreas irregulares, como favelas e invasões, por exemplo, que surgem no espaço das cidades, só que são áreas que não têm energia elétrica, não tem saneamento básico, mal tem asfalto, E aí, quando essas localidades recebem da prefeitura essas estruturas, a gente diz que essa área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir características de um espaço urbano. De maneira geral, o processo de urbanização das sociedades costuma ocorrer a partir do que a gente entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades. Esse fator está geralmente associado à industrialização nas cidades e à mecanização do campo, onde o trabalhador camponês é, de certo modo, substituído por maquinários no espaço produtivo. É importante a gente falar que no Brasil é considerado urbana, segundo o IBGE, aquela sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Contudo, não existe aí uma definição cravada do que seria cidade. Por exemplo, de acordo com a Conferência Europeia de Estatística de Praga, uma cidade é uma aglomeração com mais de 5.000 habitantes e em que menos de 25% da população se dedica à agricultura. Então, para a gente observar que não existe aí uma definição fechada, mas todas têm a ver aí com a questão da estrutura do espaço. No caso do Brasil, as raízes da urbanização são decorrentes da história. Os primeiros centros urbanos surgiram ainda no século XVI, ao longo do litoral, em razão da produção de açúcar. Nos séculos 17 e 18, a descoberta de ouro fez surgir vários núcleos urbanos e no século XIX, a produção de café foi importante no processo de urbanização. E aí a gente observa que esse processo de urbanização está diretamente relacionado à questão econômica. Em 1872, a população urbana estava restrita a 6%, apenas 6% do total de habitantes do país. O processo de urbanização no Brasil ele teve início efetivo no século XX, a partir do processo de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, mais uma vez, ele provocou uma mudança de modelo agrário exportador para um modelo urbano industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Mas até 1950, o Brasil era um país com a população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial em 1930, começa a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento campo-cidade, fatores como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Em 1940, só 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950, efetivamente, que o Brasil
teve aí um processo intensificado de urbanização, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e depois do Juscelino Kubitschek, houve mesmo a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, especialmente, né? Região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, concentrava o maior número de indústrias. A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já estavam em áreas urbanas, onde a oferta de emprego e de serviços como saúde, educação, transporte eram maiores. Em 60 anos, a população rural aumentou cerca de 12%, enquanto a população urbana passou de 13 milhões para 138 milhões, né? Um aumento de mais de 1000%. É muito importante a gente falar também a questão das desigualdades, né? A desigualdade econômica e a dificuldade de determinadas regiões se inserirem na economia nacional acabou fazendo com que essa urbanização no território brasileiro fosse diferenciada em cada uma das regiões. A região sudeste, por exemplo, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu a maior parte dos fluxos migratórios vindos da área rural, especialmente da região nordeste. O Sudeste brasileiro é a região que apresenta as maiores taxas de urbanização nos últimos 70 anos. A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo em área urbana em detrimento da área rural. Na região centro-oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo das regiões norte e nordeste. Desde o final da década de 60 e início da década de 70, o centro-oeste, pasmem, tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A região sul teve a urbanização lenta até a década de 70, muito por conta das suas características econômicas de predomínio da propriedade familiar e da policultura, pois um número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. Já o nordeste do país é hoje a região que apresenta a menor taxa de urbanização. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram diversas correntes migratórias para o restante do país e, além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Até a década de 60, a região norte era a segunda mais urbanizada do país, mas a concentração da economia do país no sudeste e o fluxo de migrantes dessa área para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional do norte diminuísse. É importante a gente falar também que a urbanização foi muito acentuada no sudeste, principalmente pela infraestrutura, que ela apresentava e apresentou desde sempre. Se a gente parar e fizer um apanhado histórico muito rápido, a gente vai perceber que desde sempre na história do país, o Sudeste acabou sendo privilegiado porque concentrou mais recursos, concentrou situações mais importantes que fizeram com que essa região acabasse se tornando efetivamente com a maior infraestrutura, podemos dizer assim. Atualmente o Brasil tem aí cerca de 85% da sua população nas cidades, ou seja, é um país fortemente urbano. E as regiões, só para a gente trazer números importantes, o sudeste brasileiro ele tem aí 93% de população urbana. O centro-oeste, que hoje é a segunda região mais urbanizada, ela tem cerca de 89% de população urbana. O sul do Brasil tem cerca de 85% de população urbana. O norte do país tem cerca de 74% de população urbana e o nordeste, cerca de 73,5% de população urbana. Há uma grande diferenciação de infraestrutura urbana ao longo do território brasileiro. A gente observa, por exemplo, a região sudeste, que tem as 3 maiores metrópoles do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A região sudeste é a região que mais tem crescido em termos de urbanização.
Por outro lado, as regiões norte e nordeste, né, como a gente viu, né, sofrem ainda com carências muito grandes de infraestrutura e aí aumento da violência nas grandes cidades. O aumento acelerado da industrialização e desregulado dessa industrialização, né, e da urbanização em consequência não foi acompanhada de maneira alguma, né, por políticas públicas de melhorias e oportunidades para as pessoas. E essa falta de planejamento gerou e vem gerando uma série de problemas urbanos, como o desemprego, a violência, a favelização, a poluição, né? E que atualmente o Brasil enfrenta, não só o Brasil, mas falando de Brasil especificamente, né, enfrenta e não tem conseguido enfrentar com sucesso. Mas os problemas urbanos a gente vai abordar em um outro episódio. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 37. Começamos a falar sobre urbanização brasileira. Tem muita coisa para falar ainda. Vamos falar lá para frente de problemas ambientais urbanos, vamos falar de outros conceitos, vamos falar de hierarquia urbana. Tem muita coisa para a gente abordar. Vamos falando aos pouquinhos, porque a ideia é sempre que a gente vá lançando essas pílulas, essas pequenas pílulas aí, para que vocês aos poucos também consigam ir absorvendo as ideias. Então, pessoal, só lembrando, né, segue a gente nos agregadores de música, no Spotify, no Castbox, Radio Public, né, tem vários. Né? Segue a gente lá no YouTube, né, se inscreve no canal do YouTube, vamos começar a colocar outras coisas além dos episódios do Podgel. Segue a gente lá no Instagram do Professor Tom, né? Entra na nossa página no Facebook também, que aí facilita para vocês, toda vez que sair um episódio, vocês vão ser notificados. Espero que estejam todos bem, né? Aguardo o feedback de vocês e vamos em frente até o próximo episódio. Abraços!